Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37. Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do programa O que é o Espiritismo, através da Ilha do Amor FM 106,3, com o objetivo de levar esclarecimento sobre a doutrina espírita. Eu sou o Brito e estarei com vocês durante estes momentos na locução do programa. Contamos hoje com o apoio técnico da Marlove, Isabela e Léo. No programa de hoje, iremos falar sobre mediunidade. Você sabe o que é mediunidade? Hoje você vai conhecer essa faculdade tão importante. Em nossa roda de conversa, contaremos com a presença de ilustres companheiros do movimento espírita para um bate-papo sobre mediunidade. Antes de apresentar os nossos convidados, vamos ao nosso momento de reflexão. A mensagem é uma homenagem a todas as mulheres deste lindo planeta azul. A você, mulher, que está ouvindo o programa, o que é o Espiritismo, esta mensagem de hoje é para você. Em seguida, ouviremos na voz do rei Roberto Carlos a música O Homem. Vamos agora chamar a nossa vinheta de reflexão da semana. Ouça agora, momento de reflexão. No mundo existem diversos tipos de mulheres. Existem as que curam com a força do seu amor e as que aliviam dores com a sua compaixão. Existem mulheres que cantam o que a gente sente e as que escrevem o que a gente sente. Há muitas mulheres glamourosas e mulheres maravilhosas que deixam lições eternas. Existem mulheres que fazem rir e mulheres talentosas no teatro, nas telas dos cinemas, nos palcos do mundo. Entre tantos tipos de mulheres, existem as que não são conhecidas ou famosas. Mulheres que deixam para trás tudo o que têm em busca de uma vida nova. Mulheres que todos os dias se encontram diante de um novo começo, que sofrem diante das injustiças, das guerras e das perdas inexplicáveis, como a de um filho amado, pela tola disputa de um pedaço de terra, um território, um comando. Mães amorosas que, mesmo sem terem pão, dão calor e oferecem os seios secos aos filhos famintos. Mulheres que se submetem a duras regras para viver. Mulheres que se perguntam todos os dias, ante a violência de que são vítimas, qual será o seu destino, o seu amanhã. Mulheres que trazem escritos nos sulcos da face, todos os dias de sua vida, em multiplicadas cicatrizes do tempo. Todas são mulheres especiais. Todas mulheres tão bonitas quanto qualquer estrela, porque lutam todos os dias para fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Entre essas, as que pegam 2 ônibus para ir para o trabalho e mais 2 para voltar. E quando chegam em casa, encontram um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. Mulheres que vão de madrugada para a fila a fim de garantir a matrícula do filho na escola. Mulheres empresárias que administram dezenas de funcionários de segunda a sexta e uma família todos os dias da semana. Mulheres que voltam do supermercado segurando várias sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulheres que levam e buscam os filhos na escola, levam os filhos para a cama, contam histórias, dão beijos e apagam a luz. Mulheres que lecionam em troca de um pequeno salário, que fazem serviço voluntário, que colhem uvas, que operam pacientes, que lavam a roupa, servem a mesa, cozinham o feijão e trabalham atrás de um balcão. Mulheres que criam filhos sozinhas, que dão expediente de 8 horas e ainda têm disposição para brincar com os pequenos e verificar se fizeram as lições da escola antes de colocá-los na cama. Mulheres que arrumam os armários, colocam flores nos vasos, fecham a cortina para o sol não desbotar os móveis, mantêm a geladeira cheia. Mulheres que sabem onde está cada coisa, o que cada filho sente e qual o melhor remédio para a dor de cotovelo do adolescente. Podem se chamar Bruna, Carla, Teresa ou Maria. O nome não importa. O que importa é o adjetivo, mulher. A tarefa da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Tal tarefa pode ser executada no ninho doméstico, entre as paredes do lar, na empresa, na universidade, no envolvimento das ciências ou das artes.
Onde quer que se encontre a mulher, ali se deverá encontrar o amor. Um raio de luz, uma pétala de flor, um aconchego, um verso, uma canção. Feliz todos os dias das mulheres, porque o que seria de nós se não fosse vocês? Esta é uma redação da equipe do Momento Espírita. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. De volta, agradecendo pela honrosa audiência a você que está sintonizado no programa pela rádio e pelo site da rádio. Este é um programa interativo onde você pode opinar, fazer perguntas através do telefone 3244-0864, 3244-0864 e pelo WhatsApp 984834252, 984834252. Queremos mandar um alô especial para a nossa ouvinte Conceição da Aurora, que está ligadinha em nosso programa. Siga o que é o Espiritismo pelo Instagram e no Facebook através da busca O que é o Espiritismo. São 17 horas e 13 minutos. Vamos agora para o quadro mais esperado do programa, nossa roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Em nosso estúdio recebemos dois ilustres trabalhadores do movimento espírita para desenvolverem o tema mediunidade. Nossa querida Cleomar, trabalhadora da Associação Espírita Emmanuel, palestrante espírita, trabalhadora da área da mediunidade e trabalhadora voluntária da Fundação Antônio Jorge Dino, do Hospital do Câncer. E o nosso irmão Fabiano Riuley, trabalhador e palestrante do Centro Espírita Maranhense, trabalhador da mediunidade na Federação Espírita do Maranhão. Bom dia, Cleomar. Bom dia, Zé Maria. É um prazer receber esse convite e estar aqui procurando, dentro das minhas limitações, as respostas espíritas para os nossos ouvintes. Bom dia, Fabiano. É um prazer tê-lo aqui também. Bom dia, Brito. Bom dia, ouvintes da rádio Ilha do Amor. E é com muita alegria que nos encontramos aqui para ajudar naquilo que for possível. Muito bem, sejam bem-vindos ao programa. Para começar a nossa roda de conversa, eu vou fazer a pergunta clássica para a nossa companheira do trabalho, porque como nós estamos nesse mês de março homenageando as mulheres, nós queremos iniciar as perguntas com a representante das mulheres aqui no nosso programa. Cleomar, a pergunta clássica para quem não conhece o que é mediunidade. O que é mediunidade? Vamos simplificar a resposta para a compreensão de todos, né? A mediunidade é uma sensibilidade orgânica, né? Em que nos faz intermediário do mundo material com o mundo espiritual. Ela é orgânica. Certo. Algum tempo atrás, Cleomar, eu conversava com um amigo e ele queria saber se mediunidade é uma missão. Acho que ele estava muito empolgado porque ele achava que ele era médium. E ele dizia, será que eu tenho essa missão de ser médium? A nossa vaidade, né, sempre nos leva a achar que podemos ser um pouquinho mais do que realmente somos. Na acepção literal da missão, acredito que não. Somos almas endividadas com as leis divinas, do qual pedimos a Deus, simplificando, a oportunidade do exercício da mediunidade, né? Que não é fácil, que não é para, vamos dizer assim, para qualquer um, né? A gente vê muita gente correndo desta situação porque requer uma série de valores e trabalho interior de cada um de nós. Vamos explorar um pouquinho do nosso irmão Fabiano agora. Fabiano, como é que eu posso saber se eu sou médium? Bom, no livro Momentos de Consciência, no capítulo 19, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos esclarece que no início a mediunidade pode surgir com sensações estranhas, como sentir presenças perturbadoras, gerando medo, ansiedade, inquietação, insônia, pesadelos, etc. Essas sensações perturbadoras não ocorrem por causa da mediunidade, porque a mediunidade em si ela é neutra, mas por causa da nossa condição moral ainda pouco educada. Já em outros, ela desabrocha como brechas luminosas na mente, fazendo-nos perceber outro tipo de realidade mais sutil. O contato com espíritos que já trabalham nas lides do Evangelho por amor a Jesus
nos traz uma alegria e paz indescritível. Muito bem. Eu gostaria também de citar a questão 459 no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, ao qual os espíritos nos socorrem, muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Muito bem. Cleomar, estes sintomas da mediunidade, eles são característicos ou de repente não é nada de mediunidade? Como é que eu posso diferenciar isso aí? Todas as vezes que alguém chega com certo quadro de perturbação na casa espírita, um dos diagnósticos, e a nossa primeira pergunta é: você tem ido ao médico? Está fazendo algum tratamento médico? O que a medicina diz? Porque nem toda percepção, nem todo sofrimento, nem toda angústia significa que seja mediunidade, que seja a presença dos espíritos. Porque os próprios espíritos mesmos dizem que entre a esquizofrenia e a obsessão é uma linha muito tênua, que precisa muito estudo, muito conhecimento, para que nós possamos diferenciar uma coisa da outra. Muito bem. Fabiano, então existe uma data certa para aparecer a mediunidade ou ela pode aparecer a qualquer tempo? Não, a mediunidade ela pode aparecer a qualquer momento. Não é? A grande questão é como nós vamos lidar, porque cada fase da nossa vida é um momento específico. Então, quando a mediunidade ela eclode em uma criança, né, nós temos que estar preparados, a casa espírita tem que estar preparada para saber acolher esta família que chega à casa espírita necessitada daquele problema específico. Quando é no adulto, nós encaminhamos para o estudo, para o atendimento fraterno. Então eu tenho que ir no centro espírita para poder trabalhar essa minha mediunidade? Não necessariamente trabalhar a mediunidade, mas nós temos que ir à casa espírita para compreendermos o que está acontecendo conosco. E a partir de então, educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque a mediunidade em si, como eu já tinha falado antes, é neutra. Sendo neutra, o que vai influenciar na minha sintonia são os meus pensamentos e os meus sentimentos. Logo, a casa espírita ela funciona como um educandário. Certo. Cleomar quer complementar mais alguma coisa, Cleomar, sobre essa? Sim, é interessante isso que ele falou, né? Que a casa espírita é a melhor orientação, né? Para isso. E que não precisa ser espírita, mas nenhuma outra religião compreende tão bem os efeitos, as consequências de uma mediunidade quanto a casa espírita. Por isso é muito importante procurar a casa espírita. Né? Canalizar a mediunidade é outra coisa, fica para outra história. Mas agora compreender e saber, nenhuma outra religião, né, conhece tão bem, estuda tão bem esse processo quanto a casa espírita. Gostei dessa dobradinha de vocês dois, viu? Então eu vou voltar aqui para o Fabiano. Fabiano, uma pessoa conversando comigo, ela me falou que ela vê coisas, que ela ouve com frequência certas palavras que estão dizendo dentro do ouvido dela. Ela quer saber se ela é médium, porque ela vê e porque ela ouve essas coisas. O que você poderia dizer para nós aí? Não necessariamente. Como a nossa irmã Cleomar colocou agora há pouco, necessariamente, se você escuta coisas, é um sinônimo de mediunidade. Pode ser um problema psíquico que deve ser encaminhado para o médico. Certo. Muito bem. Cleomar, uma outra conversando comigo, ela disse que ela tem sempre a sensação de estar sendo observada. E queria que eu lhe dissesse se ela era médium. Eu digo, olha, você vai escutar o programa, eu vou levar 2 pessoas que trabalham na área da mediunidade e são elas que vão lhe dar a resposta. Então, o que dizer para ela? Essa sensação que ela tem de estar sendo observada significa que ela é médium? Essa sensação, essa sensibilidade que ela tem de captar essa energia à sua volta
já está dizendo que ela tem uma mediunidade, né? Agora, não necessariamente aquela mediunidade ostensiva que ela tenha que correr para uma casa espírita e ir, né? Se educar, se trabalhar, se instruir. Às vezes não passa disso, dessa percepção, desta sensibilidade que ela tem com os espíritos à sua volta, porque é isso que o médium tem. Nós temos uma Exato. sensibilidade maior do que o comum, né? Para perceber isso. Então, de acordo com o que você falou, eu vou passar a bola aqui para a Fabiana e saber. Fabiana, todos então somos médios? Todos nós? Sim. Allan Kardec nos coloca que todos nós somos médiuns. No entanto, a mediunidade ela somente se caracteriza por efeitos patentes, ou seja, por efeitos evidentes. Então, de modo geral, todos nós somos médiuns. Todos nós temos uma sensibilidade, né, para percebermos certas nuances do plano espiritual. Mas de forma ostensiva, somente alguns médiuns. E são muitas as faculdades mediúnicas? Sim. Nós temos a psicografia, a psicofonia, né? E essas faculdades, elas cada vez mais se tornam patentes à medida que o médium vai educando. Aproveite para fazer a sua pergunta pelos telefones 3244-0864, 3244-0864, pelo WhatsApp 98483-4252, 98483-4252. Queremos aproveitar para dar os parabéns à nossa amiga Aldilamar, responsável pelo Departamento de Mediunidade da FEMAP. Aldilamar, nós queremos um pedaço do bolo, viu? Parabéns para você, felicidade. Temos uma pergunta aqui que veio de um ouvinte e vocês vão fazer um bate-bola aí, vão complementar, viu, Clamar? Começa por você. Desde quando o homem percebeu que podia existir comunicação entre encarnados e desencarnados? Existe alguma citação na Bíblia? Existem várias citações na Bíblia. Se nós fôssemos relatar pelo menos assim 10% dela, nós passaríamos o programa todinho e seria muito pouco, né? Desde que o homem passou a habitar a Terra, que para a luz do esclarecimento e do progresso da humanidade, do nosso próprio avanço e do nosso próprio progresso espiritual, houve a questão da sensibilidade da mediunidade, que é esta relação, este intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material, trazendo as informações, né, que precisamos para o nosso esclarecimento e para o nosso progresso. Nós conhecemos antes de Jesus, depois de Jesus, os profetas, né, tão conhecidos, que trouxeram tantas revelações, né, as profetisas, as pitonisas, que na realidade são os médiuns da atualidade, né? Muito bem. Fabiano, alguém pergunta, sou médium, mas não quero trabalhar na mediunidade. E agora, o que faço? Eu posso ser castigado? De forma alguma. De acordo com o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Imagina a Constituição Divina, né? Pois esse é o raciocínio. Se a lei dos homens, imperfeitas como são, já prescreve esta liberdade de ação, imagine as leis divinas, que são perfeitas e não constrangem a ninguém, não obrigam a ninguém a nada. A mediunidade é uma sublime oportunidade de resgate, assumida no plano espiritual, para aqueles que já erraram gravemente em existências anteriores. Sendo assim, geralmente, quando ela eclode, surge de modo patente, trazendo à tona os desalinhos, os desequilíbrios do médium e, consequentemente, dos espíritos com os quais ele sintoniza, surgindo a necessidade imperiosa de alinharmos-nos com o Evangelho de Jesus, com a moral cristã. Muito embora termos assumido este compromisso antes de reencarnarmos, sempre seremos livres para escolher e,
Caso não venhamos a honrar com este compromisso, poderemos educar as nossas faculdades através do estudo, da prece, do evangelho no lar, dos trabalhos assistenciais que a Casa Espírita oferece. Ao educarmos os nossos sentidos, nossa forma de sentir e pensar, nos desligamos dos nossos desafetos do passado. Muito bem. Cleomar, você quer dizer alguma coisa sobre essa questão, Cleomar? É porque é muito interessante a nossa covardia perante as leis divinas, né? Não é? Quando estamos do lado de lá, nós pedimos tudo, né? Toda oportunidade para reencarnar com o compromisso da mediunidade. Aí quando chegamos aqui, que muitos acham que é uma fantasia, basta chegar no centro espírita, sentar numa mesa e está tudo resolvido. E não é bem assim. Requer de nós renúncia, requer de nós estudo, conhecimento, informação, dedicação e moralidade. Nos moralizar a cada dia. É uma briga, é um esforço contínuo conosco. Quando não exercemos ou não queremos exercer, eu até me lembrei que Emmanuel faz uma comparação muito singela, mas muito significativa. Ele diz que é igual uma água parada, né? A água está no córrego, está limpa, está indo, está... Quando se para, né, se bloqueia esse córrego, né, que essa água estagna, o que vai criar? Vai criar lodo, vai atrair insetos, vai atrair bichos. Assim é o exercício da mediunidade. Nós somos almas endividadas, comprometidas, não é privilégio ser médium. Então, se a gente abandona o cargo, aguente as consequências. Eu tenho que aprender muito ainda com vocês. Fabiano, existem comprovações científicas da mediunidade que as pessoas querem saber se isso é coisa de espírita. Sim, existem. Na verdade, desde os primórdios da doutrina espírita, vários cientistas insurgiram-se para estudar os fenômenos ditos hoje como espíritas, né? Nós podemos citar, por exemplo, Sir William Crookes, né, que era químico e físico inglês, né? Estudou na época as médiums famosas, Kate Fox, Florence Cook, Daniel Douglas Home. Estudou particularmente os fenômenos de movimento de corpos à distância, alterações de peso dos corpos, de levitação, aparência de objetos luminosos, materializações, né? Aquele fenômeno que o espírito ele se torna visível e palpável. Exato. Escrita sem a intervenção humana, porque nós sabemos hoje que a psicografia ela se dá, é a escrita que se dá através da mão do médium. Isso. Né? Aqui na escrita sem intervenção, não. Ela se dá de forma direta. Né? Então esses fenômenos foram estudados já. Também pelo Sir Arthur Conan Doyle, médico pela Faculdade de Medicina de Lyon, que fez várias experiências que ficam em anexo, como por exemplo, alguns fenômenos de escrita direta, de materializações também, mãos em parafina, né? Então o espírito ele se materializava e as partes do corpo do espírito eram colocadas em parafina para que ficassem à prova material de que aquele espírito ele esteve ali de forma palpável. Então isso tudo é fenômeno mediúnico. Fenômenos mediúnicos. Charles Richer, né? Também descobridor da soroterapia, criou a metapsíquica. Então nós vamos ver que esses cientistas, eles provaram de forma cabal de que a mediunidade ela é um fato, de que ela existe. Certo. Cleomar, ele falou sobre a psicografia, né? E a psicofonia é o que então? O que significa psicofonia? A psicofonia é quando o espírito, que é energia, que é fluido, é bom a gente deixar bem claro aqui, Zé Maria, que o espírito não entra dentro da gente, não baixa. Isso. Ele não baixa, porque muitas vezes a gente fala assim, o fulano está incorporado, ou então foi através da psicofonia. Aí alguns dizem assim, entrou, baixou, não tem nada disso. São energias que se sintonizam com a energia do médium,
né? E usam as cordas vocais, fluidos, né? Que são a história mais longa, e se comunicam através daquele ser que está ali. Dando toda a identidade e se identificando da forma que realmente são. Bem, eu já acompanho o trabalho mediúnico de Cleomar e, pelo que eu sei, você tem a mediunidade de evidência, né? Então eu queria saber o seguinte: Também. como é que nós podemos ter certeza se o que vemos são apenas visões do nosso inconsciente ou se realmente estamos vendo espíritos? Olha, pediram para fazer essa pergunta. Eu vou simplificar, viu? Foi a conclusão que eu cheguei para não estar num sanatório hoje. Tá pensando que eu sou boba? De tanto eu ver os espíritos e ouvir, né? Eu já achava que eu estava ficando lelé, que eu já era, né, doida mesmo, como se diz. Que quem não compreende, e no meu tempo, entendo que isso tem mais de 40 anos, vamos dizer assim, foi bem sofrido. Mas, quando eu conheci a doutrina espírita, lendo o livro dos Espíritos da Mediunidade, descobri que aquilo me era algo natural. Certo. Até mesmo porque visões são coisas passageiras. Não tem raciocínio lógico, nem permanece sempre. E a mediunidade não. Ela é permanente, ela te manifesta hoje, manifesta amanhã e tem um raciocínio lógico. Muito bem. Fabiano, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, Andréia, do Angelim. Nosso alô para essa amiga Andréia, que pergunta: o convidado falou que os espíritos nos influenciam. Como perceber essa influência? Essa influência, ela se dá no nosso dia a dia de forma sutil. Muitas vezes nós não percebemos esta influência porque nós ainda não educamos a nossa mente para esta percepção. Então, por ser sutil, ela é muito difícil de ser detectada. Somente através do estudo, da prece, da meditação, do silêncio íntimo, é que nós vamos perceber, diferenciar o que são os nossos pensamentos do que são os pensamentos dos espíritos que estão à nossa volta. Geralmente, o nosso pensamento é aquele que acode primeiramente, que vem primeiramente. O dos espíritos, geralmente são pensamentos que muitas das vezes nós não estávamos nem esperando. Muito bem. Cleomar, tem uma pergunta que é seu Bezerra, do Anil. Alô para seu Bezerra. Tem algum órgão específico que poderíamos atribuir à mediunidade? Não. No geral, falamos que não, porque aí vai depender muito do seu compromisso, se é psicofonia, se é psicografia, que é aquela em que o companheiro acabou de falar, né? Que o espírito usa a mão do médium, né? O pensamento usa a mão para comunicar. Não tem algo específico, não. Vai do seu compromisso, vai da necessidade que o espírito tem de se comunicar, ele vai usar você. Tá, muito bem. Eu estou aproveitando logo. Me disse, a mediunidade ela só é exercida no meio espírita? Graças a Deus, não. Né? Nós podemos, graças a Deus, não. Até mesmo porque a mediunidade, ela não é uma propriedade do espiritismo, né? Ela é uma sensibilidade orgânica que está no ser humano, em todas as religiões, em todas as classes sociais. Muito bem. Né? E nós temos vários exemplos de padre, isso, né? Inclusive, eu tenho o maior prazer de falar lá na igreja de Sobradinho, na igreja de Santa Filomena, né? De um padre que manifesta, tem como guia o Padre Miguel Frei Fabiano de Cristo, que faz cura depois da missa. Ah, já ouvi falar. Fantástico, né? Muito tem o pastor Neemias também, que é pastor. Isso. E recebe também os espíritos, faz trabalho fantástico. Fabiano, para a gente encerrar aqui com você, me diga uma coisa: a mediunidade pode aflorar em qualquer indivíduo, independente da moral? Sim, porque a mediunidade, sendo uma predisposição orgânica, ela vai independer da moral do indivíduo. No entanto, a moral, ela vai direcionar essa mediunidade. Ou seja, ela vai filtrar as companhias espirituais que aquele médium vai
trazer com ele, né? É o chamado condomínio espiritual do médium. Muito bem. Confira agora Agenda Espírita. Está acontecendo neste momento o seminário Sexo, Amor e Consciência na Associação Espírita Emmanuel, na Rua 19, lote 37, Quatraque 4, ministrado pelo palestrante espírita Carlitos Nascimento, da cidade de Pinheiro. O seminário irá até às 19 horas e é totalmente grátis. Daqui a pouco nós estaremos lá e se você ainda quiser assistir um pouco, ainda dá tempo. É só se dirigir à Associação Espírita Emmanuel. No dia 29 a 31 de março, teremos na cidade de Carolina as festividades em comemoração ao aniversário de 80 anos da Seara Espírita Antônio de Pádua. Será uma bela festa de luz. No dia 30 e 31 de março vai acontecer o seminário Evangelização e Arte com a facilitadora Cíntia Vieira Soares, do estado de Goiás. E no dia 30, sábado, o horário será das 8h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E no dia 31, domingo, será das 8h30 às 11 horas. O endereço da sede da FEMAR é Rua de Santa Aninha, 112 Centro, São Luís, Maranhão. Mais informações pelo telefone 3232-9907. 3232-9907. Se você quer conhecer mais sobre o Espiritismo, procure uma casa espírita perto de sua residência. Entre no site da Federação Espírita do Maranhão, clique em Casas Espíritas e você terá o endereço com toda a programação das instituições espíritas da capital e do interior. Nós já estamos nos aproximando do final de mais um programa. Queremos logo começar os nossos agradecimentos, principalmente a você, querido ouvinte, que nos brindou com a sua audiência, e convidá-lo para no próximo sábado estar conosco a partir das 17 horas, pela frequência Vibração Amorosa, que é da 106,3 Ilha do Amor FM. E o programa no próximo sábado será um programa interessante, porque vai falar sobre o funcionamento da casa espírita. O que você encontra, quais são os trabalhos, o que você pode encontrar de acolhimento nessa casa, que é um templo, é uma escola, é um hospital que está de portas abertas a todos. E a locução será feita pelo nosso irmão Reinaldo. Queremos aproveitar e mandar um alô especial para toda a família da Associação Espírita Emmanuel e enviar o nosso parabéns com votos de paz e luz para a nossa querida ouvinte do bairro do Quatraque, Carol, fonoaudióloga competente da Associação Espírita Emmanuel. Queremos bolo também, tá? Então nós vamos aproveitar agora um pouco mais da sapiência dos nossos convidados para que eles possam fazer as suas despedidas e dizer ao despedir-se numa frase o que é o Espiritismo na vida deles. Vamos começar pela nossa irmã Cleomar. Cleomar, as suas considerações e diga numa frase o que é o Espiritismo em sua vida. Eu quero muito agradecer a oportunidade, né, de esclarecer sobre um problema da era moderna, que é a mediunidade e seus desequilíbrios, né? Porque como somos almas imperfeitas, só eclodimos ela através dos desequilíbrios, dos sofrimentos. Então, meu muito obrigado mesmo pela oportunidade, que essa ideia, que essa prática, que essa divulgação perdure aí por muitos e muitos anos. Doutrina espírita, para mim, é luz de esclarecimento e conforto na minha vida. Eu sou uma pessoa muito questionadora e de raciocínio muito lógico. Então, para mim compreender Deus, né? Compreender e aceitar esse Deus pleno de amor e bondade, foi na doutrina espírita e é para isso. Aldilamar, minha querida, meu abraço, meu cheiro, quero bolo também, parabéns. Meu amigo Fabiano, suas considerações finais e me diga numa frase, Cleomar estendeu-se, viu? O que é o Espiritismo na sua vida? Primeiramente, Brito, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui junto com vocês, aprendendo e divulgando um pouco da doutrina espírita. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes da Rádio Ilha do Amor também, que carinhosamente nos abraçam, e dizer que, para mim, a doutrina espírita, o Espiritismo, é uma oportunidade redentora de crescermos para os braços de Jesus. Muito bem. E se eu pudesse resumir isso em uma palavra, seria gratidão. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Queremos também agradecer aos companheiros que nos deram suporte técnico, nossos queridos amigos Marlov, Isabela e Léo. Vocês foram maravilhosos. E fazer
um agradecimento especial aos queridos convidados e companheiros de trabalho espírita Cleomar e Fabiano Rio. Aproveito para pedir a você que esteve sintonizado conosco que não esqueça: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Encerramos o programa, o que é o Espiritismo. Tenham todos um final de semana de amor, paz, muita luz. Tchau, tchau e até a próxima.